Recebendo aqui ele, que é professor casado, dia 2 de janeiro, Fábio André Testa assumiu a presidência da Câmara de Vereadores da cidade de Londrina para o biênio 15-16. Bom dia, professor Fabinho. Bom dia, Douglas, e bom dia também a todos os ouvintes aí da Rádio Novo Dia FM. Professor, eu já quero, como diz o outro, tocar o barco aqui. Nós temos aí meia horinha para bater esse papo e agradecer a tua assessoria que prontamente nos atendeu, devido à tua agenda. Não é simples, eu sei que não é, a agenda do presidente não é simples, mas é importante, a sociedade quer saber como é que o Legislativo viu o ano de 2015, que não foi um ano simples, né? Sem dúvida, um ano de muita turbulência, né, Douglas? Algumas questões aí em nível estadual, né, e muitas questões aí em nível federal. Então, um ano de muita turbulência, esse ano um ano pré-eleitoral também, né, o ano que vem já em eleições. Então, logicamente que os nervos aí vão muitas vezes aí, né, atinge aí, né, níveis aí de discussão, de debates mais acalorados. Então, realmente foi um ano bastante complicado, um ano bastante atípico também, né, em relação a tudo que tem acontecido no cenário econômico e político, como eu já falei, em nível estadual e federal. Perfeito. Deixa eu só já fazer os agradecimentos aqui. Agradecer aqui a Maria do Centro de Londrina, está ligadinha na gente. Agradecer a Ariale do Jardim Leonor. Agradecer a Ludmila de Cornélio Procópio. Agradecer, não colocou o nome aqui, mas Deus te abençoe. Agradecer também, bom dia, irmãos, Deus abençoe sempre. Agradecer aqui a Cristina Valine de Rancho Alegre, ligadinha na gente, Deus te abençoe. Agradecer o doutor Marcos também, dizendo que voltei às mensagens e não paro de ouvir. Bom dia, comunidade. E agradecer também a Eva Queiroz de Cornélio Procópio e o Cleverson. Obrigado, Cleverson, ligou aqui para a gente, mandou um recadinho. Eu só não vou conseguir ficar falando o nome da galera que está mandando aqui por causa da entrevista, tá bom? Presidente, qual foi a sua primeira ação? Assumir a Câmara Municipal de Londrina em 2016 para 2015 para 2016. Vou tomar uma ação pontual. Começou por onde? Olha, na verdade, quando eu assumi a presidência, a primeira ideia que nós tínhamos e temos em mente até hoje é a questão de redução de gastos do Legislativo, né? Eu, antes de ser vereador, antes de ser um agente político, eu pensava muito nisso, né? Eu falei assim, mas por que não se reduz custos, né, das casas legislativas, dos executivos né, e tantos órgãos aí atrelados e outras coisas mais? E a primeira atitude que eu tomei como presidente da casa foi justamente todo o presidente da casa, da Câmara Municipal de Londrina, tinha um carro oficial, um carro exclusivo para seu uso. E a primeira coisa que eu fiz foi acabar com isso, sabe? Eu acho que o presidente, independente de ser presidente ou não, eu acho que é uma mordomia, sabe, que não condiz com a realidade. Eu acho que, na verdade, nunca, né, teve muito a ver com a realidade do Brasil, e hoje ainda mais, nessa crise econômica que nós temos aí, uma crise de valores também. Então eu acho por bem, né, tomar essa atitude, afinal de contas, né, eu sou professor, sou advogado, sou vereador, quer dizer, eu tenho um bom salário, eu não preciso me utilizar ainda mais desse expediente, desses recursos aí, que são recursos públicos, né? Então o primeiro ato pontual foi acabar com essa questão do carro oficial. Eu entendi. E nós estamos falando do qual montante, qual que é o valor que a Câmara dispõe? Qual que é esse montante? O nosso orçamento hoje gira em torno de mais ou menos 32 milhões. Nós conseguimos esse ano aí economizar... 32 milhões não é pouco dinheiro. Não, é dinheiro considerável, dinheiro razoável. 32 milhões, e desses 32 milhões nós conseguimos economizar aproximadamente 4 milhões. Reduzimos aí praticamente todos os custos em todas as áreas. Tivemos uma redução aí considerável de horas extras. Tivemos a redução, nós tínhamos hoje, inclusive nós fizemos parte, né, de um programa de televisão, e a Câmara Municipal de Londrina foi mostrada como exemplo de baixo custo. Então hoje, proporcionalmente, nós somos uma das câmaras mais baratas do estado do Paraná, Douglas. Percentualmente, pensando no tamanho da cidade? Sem dúvida, sem dúvida. É uma das mais baratas, considerando a proporção, né, do tamanho do município, o orçamento e tudo mais. E aí a pretensão nossa é deixar, né, saindo da presidência, deixar a Câmara proporcionalmente, a Câmara mais barata do estado. Outra coisa, você comentou em redução de custos, hora extra. Isso foi um ato contínuo para com os servidores, mas como foi encarado isso?
para com os servidores? Olha, em Como foi ali relação, o domesticamente, como é que você resolveu? em relação aos servidores, nós tivemos a aprovação do PCCS. Havia aí uma preocupação muito grande, né, em relação a toda aquela questão que se levantou em virtude de você aproveitar certificados, né, que não pudessem, não tivesse correlação com a tua área de atuação na Câmara, e isso acabava, né, aumentando, né, o salário, o valor, né, a percepção monetária do... Só para trocar em miúdos, o cidadão ele é servidor, aí ele faz um curso de gastronomia, exemplo, não é de gastronomia, gente, mas é um exemplo simples. Aí esse curso que ele fez aumentava o salário dele de forma exponencial. Traduzindo em miúdos é isso. Isso mesmo. Então, muitas vezes você fazia cursos que não tinham não tinham correlação alguma, muitas vezes, né? Então pode ser de Com a sua área. gastronomia. Poderia ser. Ok. E aí você tinha, né, uma percepção monetária em relação a isso, né? E hoje, com o novo PCCS, né, não temos mais, isso acabou. Logicamente, você tem uma redução de custo a médio e longo prazo da casa também considerável, né? Perfeito, eu entendi. Mas falando disso, eu não posso deixar de tocar nesse assunto. O programa Bom Dia Comunidade está falando nesse momento para alguma coisa em torno de 90 mil pessoas, 54 cidades. É interessante para Londrina e é interessante também para a região entender isso. Houve um movimento, dá licença, gente. Desculpa. Houve um movimento social da redução de salário dos vereadores. Presidente, não me entenda mal, mas um vereador não ganha muito dinheiro. Olha, o que acontece, na verdade, é o A seguinte... sua leitura é sempre sobre isso. Eu não quero polemizar e nem colocar o presidente numa situação, mas eu preciso perguntar isso porque o povo pergunta, então estou aqui também para Não, de forma nenhuma. Eu acho interessante, eu acho que o vereador não pode fugir desse debate, sabe? Não tem... Eu acho que é uma questão interessante, importante, acho que tem que ser debatida mesmo. Só que nós vamos lembrar que esses levantes, digamos assim, né, eles surgiram em virtude justamente de abusos de vereadores. Então, esses municípios eles tinham previsão de duplicação, né, de salário de vereadores. Então, eles fariam deliberações para dobrar o salário de vereadores. É o abuso do abuso. O abuso do abuso. Então, veja que a sociedade não admite mais esse tipo de situação hoje. A sociedade não aceita mais esse tipo de condição. Uma crise dessa, em plena crise, desemprego, né, a inflação voltando, então os vereadores se reúnem para dobrar os seus salários. Logicamente que houve uma resposta contra a população e não teria como ser, né, como ser diferente. E eu lembro também quando logo que eu assumi a presidência da casa, já numa das primeiras entrevistas me perguntaram alguns repórteres em relação à possibilidade de aumentar o subsídio do vereador aqui em Londrina e também aumentar o número de cadeiras também de vereadores. Então eu já me posicionei de cara contrariamente a isso. Sabe, eu acho que o salário que o vereador recebe em Londrina hoje é um salário compatível. Vejo que nessas cidades, muitas vezes, os vereadores se reuniam aí uma vez por semana, uma hora por semana. Como é que está isso hoje? Hoje na Câmara, para você ter uma ideia, nós temos sessões todos os dias, de segunda a sexta. Nós temos terças e quintas as sessões plenárias, e aí segundas, quartas e sextas, nós temos as reuniões das comissões temáticas. Quer dizer, o vereador está sempre ali. Sem dúvida, e na sexta-feira à noite ainda nós temos a sessão solene. Então, na sexta-feira, praticamente, você mora na Câmara, você fica lá a tarde toda, a noite toda. Então, hoje nós temos um trabalho bastante dinâmico ali. E eu posso garantir para você que o sistema de trabalho da Câmara hoje, além de exigir muito trabalho para o vereador, eu posso garantir para você que se não for o mais transparente do Estado, hoje é um dos mais. Por quê? Porque a partir do começo deste ano, de 2015, nós passamos a ter todas as sessões transmitidas online. Assim, nós temos as mídias, né? Perfeito. Então, a partir do protocolo do projeto de lei na Câmara até a última votação, tudo isso é transmitido online. Está registrado. Está registrado com todas as informações no site da Câmara também. Porque até o ano passado, o que nós tínhamos? As sessões plenárias de terças e quintas e não havia essa reunião das comissões. Então, na verdade, o que havia? Uma reunião entre os vereadores e hoje não. Hoje, inclusive, essas reuniões elas são abertas ao público. Só para vocês terem uma ideia, foram mais de 200 reuniões das comissões temáticas durante o ano, além das audiências públicas. Nós tivemos mais de 1.400 pessoas, Douglas, participando diretamente dos projetos. Perfeito. Então, você acompanha no site da Câmara, 3 dias antes você tem lá os projetos que serão debatidos e discutidos. De repente, um projeto na área de educação. Eu como professor, poxa, eu quero participar, eu quero dar minha ideia. Há um chamamento prévio. Sem dúvida, há um chamamento prévio e todos participam com direito à voz, inclusive. Você fala no microfone, então fica registrado nos anais da casa. Você tem a possibilidade de fazer sugestões, de sugerir emendas. Então, hoje nós temos um enriquecimento muito grande do trabalho legislativo. O
O senhor, enquanto professor, sabe da importância do conhecimento e sabe da importância da politização do povo. O povo ainda não está totalmente politizado, penso eu, é uma opinião pessoal minha. Mas quando o povo se manifesta e se articula, por exemplo, nesse caso o senhor explicou que o povo se manifestou porque haviam interesses e haviam abusos. Mas quando o povo se articula, o legislador ele tem que estar sensível a isso. Não tenha dúvida. Eu acho que todas essas... O legislador que não está atento a essas questões, você, quando é vereador, você não pode esquecer que você é um cidadão também, da mesma forma, paga seus impostos, tem os seus problemas também. Então você tem que enxergar a cidade como um todo, afinal de contas, quanto melhor você fizer o seu trabalho dentro da Câmara, melhor vai ser a sua própria vida dentro do município, né? Você não pode esquecer disso. Você não é vereador, você não é político. Você está vereador, você está político. Eu só vou fazer aqui uma aspas, né? Políticos todos somos. Só que alguns estão exercendo o cargo eletivo, né? Porque conforme eu falei aqui em outro momento com o prefeito, quem não gosta de política é governado por quem gosta muito, né? Então nós temos essa ressalva. O senhor, quando assumiu, acho que é a sua primeira legislatura, né? Perfeito. E o senhor já foi direto a ser líder do prefeito? Não, no segundo ano. No segundo ano. No segundo ano. O primeiro ano ainda não, aí o primeiro ano... O primeiro ano foi a Elza Correia. Elza Correia era líder do executivo na casa, no segundo ano eu assumi. E hoje qual é a relação da casa com o executivo? É uma relação, eu digo assim, muito republicana, muito respeitosa, sabe? E muito independente também. Mas ela é muito calma, Fabinho. É muito tranquilo. Chega, desculpa, mas assim, conversando logo após a entrevista com o prefeito, conversando com os ouvintes, com alguns amigos, Douglas, é calmo demais, dá até para desconfiar. Porque eu não sei se Londrina viveu muita efervescência nos últimos anos e agora está muito tranquilo. É que, na verdade, Douglas, o que aconteceu em Londrina por alguns anos, não só Londrina, mas né, é um fenômeno quase que nacional. Então nós temos, infelizmente, minha opinião também particular, né? Aquela política, né? Puxa, se eu sou oposição, então eu vou criticar e não vou votar nada no governo. Se eu sou situação, eu só vou elogiar e vou votar tudo no governo. Então nós temos em Londrina, posso informar para você, novos ares, nós temos de fato uma nova política. Nós não temos um toma lá da cá, como sempre se via até hoje, né? Muito comum no Brasil, essa troca de favores entre executivo e legislativo, e encargos e outras coisas mais, e barganhas. Então, Londrina hoje não tem mais isso. Até eu lembro quando eu assumi a liderança do executivo, a primeira entrevista que eu dei, depois alguns repórteres me perguntaram em relação a cargos executivos, né? E daí, professor? Algum cargo no executivo, alguma indicação de secretaria, alguma coisa? Não, forma nenhuma. Isso não partilha nem de mim, nem do prefeito. Então, você veja que nós estamos aí quebrando paradigmas, sabe? Eu acho que você não precisa dessa relação promíscua, sabe? O prefeito... A bravata pela bravata. Sem dúvida, sem dúvida. Então, o prefeito faz um grande trabalho, ele dá um grande exemplo, né? Como protetor aí do erário, né? Do município. E da mesma forma, os vereadores acabam abraçando essa ideia também. No começo havia uma certa resistência, uma oposição, digamos assim, um pouco mais forte, mais ferrenha, e hoje nós temos ali, de fato, os ânimos serenados. Em virtude dessa tranquilidade, desse respeito com o cidadão, que você tem visto hoje, tanto no legislativo quanto no executivo. Porque, na verdade, quem concentra o poder e quem concentra o recurso, dinheiro, orçamento é o executivo. Então, se você tem um executivo sério, sabe, é muito mais certeza de que você vai ter também uma Câmara séria. Entendi. Então, esse ano que você foi o líder do prefeito, você é do PPS, né? Perfeito. Fabinho. O PPS hoje ele é oposição nacional ao governo. Hoje, as legendas do teu partido, salvo engano, Rubens Bueno. Perfeito. Né? E Freire. Então, vocês têm sido oposição no cenário nacional ao governo do PT. Sem dúvida. E a sua relação com os petistas locais? Eu sei que tem a Lenir, né? O vereador Lenir Jesus, que aliás é uma grande vereadora do município, muito combativa. Lenir, quem mais? Participativa só a Lenir, do PT hoje. Isso. É mais doméstico, mais tranquilo. Não, a relação é bem tranquila. A vereadora Lenir de Assis, do PT, né? Uma vereadora extremamente competente, sabe, muito, como falei, muito combativa, muito... É porque às vezes nós ficamos aqui na paisagem olhando o que acontece no território nacional e a gente não sabe como é feito essas questões mais domésticas. Então, sem dúvida. E você tem que ter esse discernimento e saber separar, né? Uma coisa. O joio do trigo, sem dúvida. Então,
não é porque você faz parte de uma sigla onde tem. E eu digo para você hoje que sigla partidária que não tem problema hoje. Desafio aí para os ouvintes do Bom Dia Comunidade. Professor, teve uma situação que foi há poucos dias atrás, eu dei a notícia aqui, na sequência o prefeito veio aqui e eu li a notícia ontem que deu tudo certo para a cidade. Como é que foi a questão dos terrenos com o governo do estado? Olha, a questão do CS também foi um embate bastante interessante, né? Nós fizemos ali, nós discutimos isso em sessão plenária, acredito que umas 2 vezes, entre outras reuniões também que fizemos entre vereadores, não em sessões plenárias. Enviamos, né, solicitações, enviamos requerimentos à Assembleia Legislativa, ao Governo do Estado, solicitando que esses terrenos ficassem no município. Afinal de contas, eram terrenos de origem do município. E aí ficamos sabendo essa semana. Não veio o terreno flutuando e desceu aqui já. Não, de forma nenhuma. Já era? Já era uma doação do município do Estado, o Estado não utilizou o terreno como devia utilizar, e eu acho que foi uma medida de bom senso, sabe, dos legisladores acatarem a emenda, né, do Dr. Tercílio Turini, para que esses terrenos aí ficassem aqui para Londrina. Essa teve uma ação efetiva do deputado estadual. Sem dúvida, foi uma emenda do Dr. Tercílio Turini, que acabou retirando ali os terrenos do poder do Estado. E isso só passou também, Douglas, em virtude de Ponta Grossa também ter essa reivindicação e Ponta Grossa ter uma representatividade política mais forte que Londrina. Então, como Ponta Grossa puxou, falou assim, mas por que só Ponta Grossa, então? Ponta Grossa, eu não entendi. Ponta Grossa tem uma representação política mais forte que Londrina, sem Londrina dúvida. Sendo que é uma cidade... Londrina nós temos hoje 2 deputados estaduais apenas, né? Ali naquela região ali dos Campos Gerais, ali, eu não sei o número exato de deputados, mas posso garantir para você com toda certeza que são mais de 2, Douglas. Então, eles têm uma proximidade também da capital muito mais forte, uma relação com a capital, com o governo do estado, com os demais deputados, uma relação muito mais forte do que a nossa. Então, nós temos londrinenses, cambeenses, açaienses, eu não sei se falar açaienses, votando em deputados que não são da região, e isso acaba privilegiando outras regiões. Mas não tem dúvida, se a gente que Londrina hoje é o segundo... Isso é um alerta, isso é interessante falar. Sem dúvida, é o segundo maior colégio eleitoral, com apenas 2 deputados eleitos. Nós pegamos a região de Maringá, se não me engano, são 4 deputados, Cascavel também são 4 deputados, pelo menos. Então você veja, você tem uma cidade onde você tem 4 deputados estaduais representando, outra você tem 2. Logicamente que a força política para que você consiga a infraestrutura e as obras, os recursos para o seu município é muito maior. Então, em virtude disso, nós podemos perceber, é notório, né, a falta de investimento do governo do estado no município de Londrina hoje. Interessante. Então, eu fico alerta a você que está nos ouvindo. No momento da eleição, procure um bom quadro, vote nesse bom quadro para que também a sua região seja bem representada, com bastante qualidade e que a gente não venha a perder. É evidente que nesse caso não perdemos com ação efetiva. Falando o português correto, é como se eu te prestasse, se você me prestasse o seu carro, eu utilizo ele 5 anos e resolvo vender. Seria um absurdo se fosse assim, né? E hoje Londrina... Mas era legal. Era legal. Estava dentro da lei, mas não era moral. Que bom que ficou por tempo. Sem dúvida. E Londrina hoje sente uma carência de terreno. Você vê muitas escolas aí para se abrir no município, UBS, e muitas vezes você esbarra na questão do terreno. Às vezes até você consegue o recurso do governo federal, mas você não pode aplicar fica tudo meio suspenso. Sem dúvida. E se você tem essa questão também é importante. Se você tem, por exemplo, um próprio público aqui do estado, não tem como o município investir. Perfeito. Né? Então tem toda essa questão de logística também. Eu já te perguntei uma coisa que foi um pouco tensa, a questão da redução do salário dos vereadores, que eu acredito sinceramente que a população vai voltar a falar disso num segundo momento. Mas, assim, na sua opinião pessoal, enquanto presidente da casa, qual foi o momento ou os momentos mais tensos? Eu acredito que quando se votou o Plano Municipal de Educação, eu acho que foi... Esse foi da identidade de gênero. Isso, eu acho que foi o momento mais tenso, foi quando lotou, né, a sessão plenária. Mas assim, é importante eu pontuar isso. Ela lotou, mas ela deveria, em outros momentos, estar lotada também. Porque de vez em quando eu vou lá, fico eu e mais 2, eu e mais 1, eu sento lá, fico vendo a discussão, fico ali 1 hora, 1 hora e meia e vou embora. É verdade. Sempre para ver, mas eu acho que a população deveria, já que tem o chamamento do que vai ser votado, do que vai ser discutido, a população deveria estar com mais frequência ali, né? Sem dúvida. E hoje, nessas reuniões de comissão, hoje nós vemos um número considerável de pessoas. Né? Okay.
porque as pessoas participam, Também afeta diretamente ali, de repente, a sua questão sem doméstica. dúvida, sem dúvida. Se o projeto vai acabar implicando alguma coisa isso, né, na sua vida, na sua carreira, na sua forma de viver, logicamente que você tem interesse maior em participar, né? Tirando, né, essa questão do gênero aí, o projeto era muito maior do que isso, sabe? Tinha Ele é questões além, ali né? muito além disso. Então, o debate acabou, Polarizado. acabou polarizado, acabou não caminhando muito. Então, questões interessantíssimas ali que muitas pessoas nem ficaram sabendo. A questão, por exemplo, de que até 10 anos, a metade das crianças londrinenses já estarem numa escola em período integral, por exemplo. Eu acho que isso é um grande ganho, Sem um avanço. sabe? Esse planejamento, essa visão de futuro em relação à educação é importante, é fundamental. Eu, quando o Kirek, por exemplo, assumiu, muitas escolas não tinham nem as salas de aula para o quinto ano. Você imagina a preocupação e desespero. Você assumir um município onde não tem a sala de aula para se colocar o quinto ano. Então, a educação, principalmente a educação, ela precisa de um planejamento, ela precisa de uma estruturação. Sabe, ao contrário, vamos ver isso aí. O Brasil hoje é o país, para você ter uma ideia, deve ser o 14º, o 15º país do mundo que mais gasta com educação. E veja a precariedade da nossa educação. Sabe? Então, não é simplesmente a questão Mas de não é se gastar, não é ter investir. dinheiro, Não é ter é ter dinheiro. gestão. É ter gestão, perfeito. Ter gestão e não ter Porque gente. dinheiro tem, dinheiro é investido, mas olha a qualidade da nossa educação. Nós perdemos hoje em níveis educacionais para países extremamente pobres, como o Paraguai, por exemplo, hoje tem uma educação muito melhor que a nossa. Países africanos extremamente pobres, como o Zimbábue, por exemplo, tem uma educação muito melhor que a nossa. Então é inadmissível um país com essa riqueza, com esse porte, ter uma educação em nível tão ruim.